Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirão do Caxias, na Congregação Jardim Santa Marta Belfor Roxo e na Congregação Nova Campinas Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós utilizamos as lições bíblicas da CPAD, classe de adultos. Estamos no segundo trimestre do ano 2026 e o título desse trimestre é Homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaac e Jacó. Vamos estudar hoje a lição número 6, o nascimento de Isaac. Texto áureo diz assim: haveria coisa alguma difícil ao Senhor, ao tempo determinado tornaria a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Verdade prática, Deus é onipotente, não há nada que ele não possa realizar segundo a sua vontade. Vamos à leitura bíblica em classe, enquanto é Gênesis 21, do 1 ao 7. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou a Abraão o nome de seu filho, que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice? Vamos então para a nossa introdução desta lição. Nesta lição, veremos que Abraão já tinha 100 anos e Sara estava com 90. Quando o extraordinário que parecia impossível aconteceu. Deus visitou Sara no tempo que ele já havia determinado e cumpriu com a sua promessa. O Senhor não opera de acordo com a lógica humana, mas segundo a sua soberana vontade. Sabe que quando Deus quer fazer algo a nosso favor, nada e ninguém pode impedir. Meu irmão, só essa introdução já nos dá muito assunto para falar dentro do contexto aqui da própria lição. Temos estudado, desde a primeira lição, o chamado de Deus a Abraão, que era para que ele saísse do meio da sua terra e da sua parentela, ele fosse para uma nação que Deus mostraria a ele onde seria, e que ele seria abençoado, Deus daria aquela terra a ele, e nele seriam benditas todas as nações da terra. Mas, para que todas as nações da terra fossem benditas em Abraão, era necessário que ele, Abraão, tivesse um filho. E nós já vemos durante toda essa trajetória de estudos, desde a lição de número 1, que apareceram situações na vida de Abraão. Primeiro, que era para sair do meio da terra e da parentela, ele levou Ló junto, isso lá na frente causou um problema. Depois ele foi para o Egito e acabou com medo de Faraó mentindo, e a sua esposa, Sarai, na época chamada ainda Abrão e Sarai, foi tomada por Faraó, ou seja, ele poderia perder a sua esposa, e a promessa estava atrelada a ele, a Abrão e a Sarai. Mas Deus não permitiu que Faraó tocasse nela, ainda revelou para que devolvesse. Depois ele volta e peregrina na terra, e ainda acontece a situação que ambos tentaram ajudar a Deus. Sarai teve uma ideia de dar Agar como serva para ele, para a serva dele, para que fosse tomada por ele, para que o filho que ela gerasse fosse de Abraão, mas não era essa a vontade de Deus. Como nós vamos ver mais especificamente nessa lição, algumas coisas que transcorreram já naquela época difícil para a vida familiar de Abraão, e coisas que estão até hoje repercutindo para os seus descendentes. E Abraão estava ficando velho, Sara também, como aqui diz a lição, 100 anos para Abraão, 90 para Sara, quando Isaac vem a nascer. Mas veja bem, meu amado irmão, por que eu disse que era muito profundo aqui? Duas palavras aqui, duas frases do autor da lição, eu destaquei aqui. A primeira: o Senhor não opera de acordo com a lógica humana, mas segundo a sua soberana vontade. A Bíblia, no Antigo Testamento especificamente, está cheia de
situações de mulheres que eram estéreis, não tinham condição de dar filho, e quando vieram a gerar os filhos, esses filhos foram grandemente usados por Deus. Logicamente, a primeira história mais relevante é esta aqui, referente a Sarai, depois chamada Sara, que teve Isaac, e a promessa de Deus tinha que ser realizada através da descendência de Abraão. Então, Isaac era fundamental, foi fundamental. Isaac casa com Rebeca, ela é estéril, e a mesma coisa acontece, ele ora durante 20 anos, também cremos que Rebeca orou, e vem Esaú e Jacó, e através de Jacó a descendência continua sendo abençoada para que depois viesse o Messias. Lá na frente, dentro de toda essa descendência de Abraão, já no finalzinho do tempo dos juízes, antes do tempo dos reis, Ana é estéril, era casada com Eucana, ele tem 2 mulheres, tem Penina também, e ela ora a Deus, é tomada até pelo sacerdote ali como alguém que está bêbado, mas depois ela explica a situação, e ele então diz que Deus a abençoará, e Deus realmente abençoa, e nasce Samuel, a qual ela promete que ele servirá ao Senhor, e Samuel é o último juiz, um grande profeta, um grande homem de Deus, ungiu os 2 primeiros reis de Israel. Então, nós vemos que Deus fez milagres, neste sentido da lição, do que estamos estudando na vida de Abraão. Vai para o Novo Testamento, você vai ver muitos milagres, inclusive também nessa situação do nascimento de João Batista, porque Isabel e Zacarias não tinham filhos, e aí Deus então diz que vai nascer, até Zacarias não, através do anjo Gabriel, ele não crê a princípio, né? E aí ele fica mudo, até que no dia que João Batista nasce, foi colocado o nome de João, então ele volta a falar e glorifica o nome do Senhor. O milagre de Jesus ter nascido de Maria, e aí não é uma questão de uma mulher estéril, e outros milagres todos que foram realizados no Novo Testamento. Então, Deus não usa a lógica humana. A lógica humana vai dizer assim, não dá, não pode, não vai acontecer, não tem jeito. E quando, meu amado irmão, por exemplo, você vai no médico, o médico diz, ou você está desenganado, você não tem mais jeito, e Deus vai lá e cura, não é que o médico fez um diagnóstico errado, não é que a ciência está errada. Para a ciência, toda a ciência ela tem o seu limite. Não estamos falando que a ciência é má, que a ciência é ruim, não, de jeito nenhum. Mas quem está no controle é Deus. E não há nada impossível para ele, como ele vai depois dizer aqui na segunda frase que eu destaquei. Saiba que quando Deus quer fazer algo, a seu favor, nada e ninguém pode impedir. Então, como diz Isaías, operando Deus, quem impedirá? Vamos aqui ao estudo, provavelmente lido com cada ponto, saindo da tradução. A primeira divisão é consequências da impaciência de Sara. O nascimento e o nome do filho da promessa é a primeira subdivisão do ponto 1. Quando Isaac nasceu, a primeira providência que o velho pai tomou foi dar nome ao seu filho. Nós vemos aqui no texto, né, que falou que era Isaac. Por que teria ele dado esse nome? Foi Deus quem escolheu esse nome. Aí nós vamos voltar lá em Gênesis 17, né? 19. E disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaac, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a semente depois dele. Então, esse nome foi dado por Deus. Isaac no hebraico significa riso, certamente porque ante a situação de sua velhice e a de Sara, a ideia de ter um filho causava riso. Abraão riu-se ao ouvir a promessa que teria um filho, e Sara, de igual modo, também riu, com a ideia de que seria mãe aos 90 anos. Então, em Gênesis 17 está registrado o riso de Abraão, em 18, 12 a 14, o de Sara. Abraão e Sara não riram de Deus, mas do estado físico deles e da idade em que se encontravam. Essa é a opinião do autor, já falou isso na lição passada, quando nós estávamos estudando o riso de Sara. Independente da gente ter a ideia de rio por quê, é sempre entender, meu amado irmão, que nós estamos estudando esses personagens atuais. Abraão, Sara,
Ló, mulher de Ló, depois Isaac, Jacó, outros personagens que não vamos estudar. Eu já disse isso em várias lições aqui que nós temos aula, não para olhar os seus defeitos, não para olhar os seus erros, não para olhar aquilo que eles fizeram de errado. A Bíblia está escrita, e a Bíblia é um livro, como já falamos aqui, que ela não foi escrita para encobrir erros de nenhum personagem. Era um homem de Deus, Abraão chamado amigo de Deus, pai da fé, havia o homem segundo o coração de Deus, e outros homens também destacados na Bíblia Sagrada cometeram erros. O que nós estudamos? Nós estudamos, e a Bíblia nos permitiu, que através do relato inspirado por Deus, do erro dele que cometeu, não que foi Deus que inspirou os erros, Deus inspirou o relato, para que nós hoje pudéssemos olhar e não fazer. Onde Abraão errou? Foi aqui, aqui, aqui. Onde Abraão acertou? Certamente, se a gente olhar, só vamos ver mais acertos de Abraão do que erros. E vamos nos focar nos acertos dele e viver como ele viveu. Então, nesse momento, ele riu. O que é que nós temos que aprender com o riso dele? Se amanhã na nossa vida acontecer algo que Deus fale, aí a gente sempre tem que entender Deus falando. Temos a certeza que é Deus. E que seja uma coisa que aos nossos olhos materiais seja impossível de acontecer na nossa vida ou na vida de alguém próximo de nós, a gente olha para esse exemplo e de outros que estão na Bíblia e vão ver que Deus pode fazer o impossível. Como diz o texto bíblico aqui, nossa textual da lição, né? Vou voltar aqui a ele. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Não, não há nada difícil ao Senhor. Então, mas mesmo assim, se em algum momento o riso aqui pode ser a gente não pode nem rir, literalmente rir, a gente pode simplesmente duvidar, mas como estudamos na lição passada, Deus conhece as nossas dúvidas, as nossas dores, as nossas dificuldades, mas se Ele vê um pouco de fé no nosso coração, Ele opera seu milagre. E o nome dado para ele foi riso. Nós vamos continuar aqui estudando, porque a coisa importante, né, para estudarmos. Aqui, certamente, o riso é de alegria pela bênção de Deus. Agora vamos para Ismael zomba de Isaac. Mais uma vez, Sara provou dos resultados negativos de seu plano de entregar Agar, a serva egípcia, para que Abraão se unisse a ela e tivesse filhos com o estrangeiro. Naquela ocasião, quando Abraão aceitou esta proposta, começaram os problemas familiares. Agar passou a menosprezar sua senhora, sem dúvida criticando-a por ser estéril. E depois do nascimento e crescimento de Isaac, Ismael, filho de Agar, zombava dele. Vamos ver aqui Gênesis 21, 9. Não vou voltar lá a ler, porque já estudamos lá atrás a questão de Agar. Vamos apenas comentar realmente aqui, mas não vamos ler. Então vamos aqui a 21, 9. 21, 9 diz o seguinte: E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. Daqui a pouco a gente vai comentar mais esta questão. Então, vamos lá, meu amado irmão. Mais uma vez, como falamos no ponto anterior, nós estamos analisando aqui neste ponto uma consequência, essa mais futura, estudamos nessa lição, de uma decisão tomada lá atrás. Então lembre-se, meu amado irmão, que qualquer decisão que você tomar na sua vida, ela vai ter consequências, ou positivas ou negativas. Então, se você pedir a direção de Deus, é lógico que vai minimizar todas as situações. Porque se a Sarai teve ideia, pastor, ter uma ideia é pecado? Não. Não é pecado você fazer planos, como diz lá em Provérbios 16, 9. Eu vou até ler aqui, literalmente. Eu gosto de citar, sem ler esse texto, eu cito muito sem ler, mas eu vou ler aqui literalmente. Porque, inclusive, tem no 9, eu acho que tem no versículo, um outro versículo aqui no mesmo capítulo que fala. Vamos lá. O pastor Raimundo Rosa, meu primo, falecido pastor da nossa denominação, faleceu em 2012, ele falava muito desse versículo. O coração do homem considera o seu caminho,
mas o Senhor lhe dirige os passos. E o versículo 1 diz: dos homens são a preparação do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Então, algumas traduções que dizem que o coração do homem faz plano, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, o que acontece? Não é pecado fazer o plano. Mas quando você faz um plano, um propósito, apresente a Deus. Pergunte a Ele se é este o propósito dele para a sua vida. Eu me lembro de Davi. Davi era um homem. Cada homem de Deus ele teve algumas características. Moisés foi manso, Jó foi paciente. Havia características nesses homens. E Davi foi um homem que ele consultava a Deus ao tomar as atitudes. As duas vezes que ele não consultou foi no caso de Batseba e no caso da numeração do povo. Aconteceram problemas que certamente ele se arrependeu, principalmente no caso de Batseba, a gente tem certeza. Em todos os dois casos ele se arrependeu, mas temos lá o Salmo 51, onde ele demonstra o seu arrependimento. Mas veja bem, ele quando estava fugindo de Saul, certa vez ele foi livrar uma cidade chamada, eu sempre cito esse exemplo, mas existem muitos outros. Você livrar uma cidade chamada Keila, a qual estava sendo atacada pelos filisteus, alguma coisa assim. Mas essa cidade ela estava numa região onde Saul facilmente poderia, Saul pretendia matá-lo. Então ele foi até aquela cidade e a livrou. Ele perguntou ao Senhor, o Senhor falou, vai, você vai livrar. E ficou ali. Saul soube e foi cercar a cidade. Aí ele consultou o Senhor, Saul vai vir me buscar aqui? O Senhor falou, vai. Os cidadãos de Keila vão entregar na mão de Saul? Ele falou, vai. Então ele saiu dali. E assim foi, consequentemente. Então você faz um plano. Por exemplo, Davi fez um plano de construir o templo. Na cabeça do profeta, acho que era Natan, está ok, vai lá, faz, Deus está contigo. Mas quando o profeta chegou em casa, Deus falou para ele, não vai lá e volta para o lado de Davi, que ele não vai construir, ele derramou muito sangue, o seu filho vai construir. Davi louvou a Deus. O plano dele não foi colocado em prática, mas o seu descendente o colocaria. Então, veja bem, meu amado irmão, aqui especificamente, nesse caso lá, então, a Sara fez um plano, até apresentou a Abraão. Como Abraão era o líder da casa, ele deveria apresentar a Deus. Deus colocaria a Abraão. Não adianta você ter uma relação sexual com Agar e ter um filho com ela, porque esse não será o filho da promessa. O filho da promessa, por exemplo, eu li um autor, não leva em consideração assim, que quando Abraão trouxe Ló, a ideia dele é que como Ló era órfão, porque ele era sobrinho de Abraão, então a mulher dele é estéril, e Ló poderia ser um filho adotivo. A Ló não era o filho da promessa, se por acaso Abraão pensou assim. Eu não estou dizendo que pensou porque não está escrito na Bíblia, apenas um autor pensou dessa maneira. Ele chegou a citar o Senhor sobre Damasceno e Eliezer, que era o seu mordomo, o seu administrador, já que ele não tinha filho. E teve essa questão lá, Deus falou, não, Deus já tinha falado, não vai ser da tua entranhas. Então, Abraão tinha que crer e apresentar ao Senhor. Já deu consequência ruim na hora. Quando Agar se sentiu grávida, viu que estava grávida, aqui o autor diz que provavelmente, e nós acreditamos que sim, ela zombou sobre a esterilidade de Sara. E aí Sara fala com Abraão sobre o caso, Abraão fala, está contigo, faz o que você quiser. E ela mandou Agar embora, depois o anjo apareceu a Agar, como estudamos na lição específica, mandou ela voltar a submeter a Sara. Voltou. Ismael foi criado ali, dentro da família de Abraão, com os ensinamentos de Abraão, mas ele não era o filho da promessa. Mas quando chegou o momento, que nós vamos ver aqui no outro ponto, lá do desmame, ele zombou. E aí vieram outras consequências. Sempre as decisões erradas vão gerar consequências. E às vezes, meu amado irmão, consequências são difíceis de resolver. E às vezes a gente não vai para Deus, por que o Senhor permitiu isso? Deus não permitiu nada, é você que tomou para o seu livre-arbítrio a decisão de fazer algo sem perguntar a Deus. Se eu perguntar a Deus, Deus falar, vai, faz isso, e der errado, se isso pudesse acontecer, aí eu poderia consultar a Deus. E falar, Deus, o que houve? O Senhor está fazendo? Mas eu não jamais fazia isso. O próprio Jó, que não entendeu o que estava acontecendo na vida dele, no final disse, Senhor, eu não estou falando do que eu não conhecia.
Então, a princípio questionou a Deus porque não sabia o que estava acontecendo, era uma permissão de Deus, mas Deus depois restaurou tudo na vida dele. Vamos então aqui para a subdivisão 3, do ponto 1. Sara pede a expulsão de Agar e Ismael. A convivência entre Sara, Agar e Ismael tornou-se insuportável. Tudo indica que as críticas e zombaria por parte de Agar e de Ismael a Sara e Isaac aumentavam a cada dia. Assim, Sara não suportou mais aquele constrangimento por uma situação que ela mesma criou. A saída que Sara encontrou para a resolução dessa situação é muito triste. Deita fora esta serva e o seu filho. Então, veja bem, meu amado irmão. Ela já tinha expulsado Agar em um determinado momento. Agar voltou e se submeteu. Não mostra na Bíblia que Abraão entendesse, até porque Deus falou com ele também, que Ismael era o filho da promessa. Ele era filho dele, com Agar, estava ali, como eu disse no ponto anterior, sendo criado, sendo ensinado, mas Agar continuava sendo serva. E Sarai, depois Sara, continuava sendo a mulher dele, aquela que comandava. E a promessa estava ali, porque essa lição é o ápice da promessa. Estamos na lição, Deus dá a Isaac. A promessa lá só se concretizaria na vida de Abraão se ele tivesse um filho com Sara. E foi exatamente o que nós estamos estudando nessa lição. Era o ápice. Deus prometeu lá. Até agora, tudo estava na promessa. Mas veja bem, meu amado irmão, erradamente, hoje, muita gente crê que Deus prometeu. Aliás, vamos lá, como estamos na 2 ou 3 lição passada, lá que estava no subsídio. Tem que olhar para a Bíblia e ver que é a promessa de Deus. Que a promessa para Abraão só é para Abraão só, não é para mim, não é para você, não é para a igreja, é para Abraão. A promessa que Deus fez para Israel, o descendente de Abraão, é para Israel, não é para a igreja. Apesar de ter uma promessa. E às vezes a gente olha uma promessa de Deus para nós, que podemos olhar na Bíblia e ver que é para nós, e achamos que Deus está demorando. Até a volta de Jesus, porque na segunda carta de Pedro, capítulo 3, Pedro fala que alguns estão falando que Deus está demorando, Jesus está demorando a voltar. Mas ele diz, ele não demora, ele está dando oportunidade, mas que pessoas se salvam. Isso lá no tempo de Pedro. Imagina hoje, 2000 anos depois, e as pessoas achando que Jesus está demorando para voltar. É uma promessa para a igreja, nós estamos aguardando a sua vinda. Mas se Jesus não voltar antes da minha morte, eu vou aguardar a vinda do Senhor, já morto, porque nós morramos fisicamente, mas continuamos, a nossa alma, ela sobrevive à morte, e nós já estamos aguardando o momento da volta de Jesus, que vão ressuscitar em corpo glorioso, aqueles que estiverem mortos naquele dia, e vão subir para sempre estar com o Senhor. Então, cuidado. Aqui é o ápice da bênção, e depois, mais um pouco adiante, o ápice novamente das discórdias, dos problemas da decisão errada. Quando agora, pela segunda vez, é necessário expulsar. Vamos estudar isso aqui mais profundo agora, no ponto de número 2. Que Abraão tem que tomar uma atitude. Isaac é desmamado. Depois que o menino cresceu e foi desmamado, então Abraão fez um grande banquete no dia. Segundo os historiadores, naquele tempo a mãe amamentava a criança até por volta dos 5 anos de idade. A Bíblia não informa quantos anos Isaac tinha, mas o desmame era um momento especial na tradição oriental. Por isso Abraão e Sara deram um banquete em seu lar. Aparentemente tudo estaria normal, mas era por engano. Então, chegou o momento do desmame de Isaac. Deveria ser desmamado. Uma palavra um pouco fora da lição, mas dentro do contexto, né? Muitas mulheres hoje até evitam dar de mamar os seus filhos por algumas questões estéticas, outras coisas mais. Eu acho que algumas têm problemas e não podem. Mas o leite materno é especial. Então, naqueles tempos, que eram outros tempos, onde se vivia mais tempo, veja que Sara teve um filho com 90 anos. Então, dizem os historiadores. Pastor, quando fala que os historiadores falaram, e a Bíblia não fala, é porque essas pessoas estudaram as culturas.
nós temos o relato bíblico inspirado por Deus. E é esse que nós cremos para a questão de fé. Mas, paralelo à Bíblia, existem vários relatos históricos, que eles não foram escritos ao fim de levar ninguém à salvação e à vida eterna. Foram escritos para que as pessoas tivessem noções do que aconteceu naquela época, e alguns foram preservados e chegaram a um tempo em que foram renovados, foram colocados, né? Naquele tempo não tinha imprensa, depois... Hoje nós temos livros de historiadores que estudaram o passado, aquilo que tinham, entendem que se desmamava com 5 anos e que era normal que fosse feita uma grande festa. Era um acontecimento dentro daquele clã, dentro daquela família, e isto aconteceu na vida de Abraão naquele dia. Isaac foi desmamado, provavelmente com 5 anos de idade, não sabemos ao certo, mas aqui a situação que nós estamos estudando não é se foi com 5, se foi com 4, se foi com 3, se foi com 6, não. É que ele foi desmamado e o que aconteceu neste dia que ele foi desmamado. Entendeu? Então, essa é a parte importante. Parecia, como ele diz aqui no final, tudo estava normal. Uma festa familiar. Ora, o clã, como nós já estudamos na semana passada, era Abraão, Sara, agora Isaac, seu filho, mas os outros participavam. A festa não era só Abraão, Isaac e Sara e Isaac ali na tenda. A festa era para todos os empregados, todo mundo participava, inclusive Agar e Ismael estavam ali. E agora, na subdivisão 2, que é até muito pequena, nós vamos ver o que aconteceu. Já vimos aqui na subdivisão 2 do ponto 1, mas um pouco mais condensado, vamos ver aqui agora. A zombaria. O texto bíblico diz que Sara, ficou muito aborrecida ao perceber que o filho de Agar zombava de seu filho. Seu mal-estar era tamanho que não soube suportar a situação e, bastante aborrecida, pediu a Abraão que expulsasse mãe e filho. Então, pastor, que zombaria foi? Não sabemos, meu marido. Se alguns entendem que ali Isaac com 5, Ismael, não sabemos exatamente com quantos anos, tá? 13, 15, não sei. Então, o que vai acontecer agora? O que ele poderia zombar? Não pense em zombaria de hoje. Não pense no que hoje chama de bullying e outras coisas. Não sabemos o que ele zombou, o que ele chamou. Não vamos ficar aqui dizendo, chamou o filhinho da mamãe, chamou isso. Não sabemos, meu marido, não podemos dizer. Mas foi algo que Ismael não escondeu. Parece que não foi nada feito ali na escondida. Ismael está lá no cantinho, zomba, ninguém viu, fica por isso mesmo e está tudo certo. Não, algo que ficou claro. A Sara viu, não gostou. A Bíblia não relata que Abraão possa ter visto. Não sabemos se ele viu ou não viu, também não podemos dizer. Mas Sara viu e não gostou. E aí, meu amado irmão, voltamos para a decisão errada lá. Voltamos a comentar o 2. Primeiro problema foi a zombaria de Agar para ela, desta Agar. O filho, Agar depois volta, sujeita a ela, está tudo bem. Ismael parece que foi bem orientado, voltamos a dizer, Abraão certamente orientou bem, a sua casa era bem orientada. Nós vamos ver isso depois na vida de Isaac, e se podemos ver até, não diretamente, mas na vida dos netos, principalmente Jacó e tal, aquela coisa toda, a família. Ismael também foi bem orientado. Mas ele era filho de uma mulher que era escrava, veio de uma outra cultura, uma série de situações. Também a sua mãe certamente tinha alguma influência sobre ele. E não sei se ali naquele momento ele já sabia que ele era o filho, mas não era o filho que ia herdar, embora fosse o mais velho. Ele era o primogênito, mas ele não era o filho da promessa. Ele foi não através da esposa. Então, a primogenitura valeu pelo filho da esposa e não por um filho de uma concubina. Ele zombou. E Sara se irritou. E ela pede a Abraão, ela não toma uma decisão. Veja que no outro momento ela fala com Abraão
E Abraão diz assim, faz o que você quiser. Agora ela fala para Abraão, Abraão, Ismael está zombando de Isaac. Isaac é meu filho, Isaac é o filho da promessa, então eu quero que Agar vá embora agora mesmo. Agora eu quero que ela vá embora com seu filho. E agora nós vamos ver a tristeza de Abraão, porque, e comentar também sobre a decisão errada lá atrás. Abraão tem que tomar uma atitude, é o título desse ponto. Então vamos ver aqui. Imagine como estava o coração de Abraão diante da situação, dividido e machucado. Essa situação foi resultado da tentativa de Abraão e Sara, ainda como Abraão e Sarai, darem uma ajudinha a Deus. E sempre essa ajudinha, ajuda que ele coloca, é sempre entre aspas. Deus não pode ser ajudado por ninguém. Pastor, mas eu faço aula de Deus, eu prego. A pessoa está dando aula na internet. Jesus disse assim, depois de fizer tudo que foi mandado, dizer, somos servos inúteis porque fizemos apenas o que não foi mandado. Eu não estou aqui pregando, estou ajudando a Deus. Não estou ensinando aula, ajudando a Deus, não estou cantando, ajudando a Deus, não estou tocando instrumento, ajudando. Não, nada disso que eu faço para ajudar a Deus. Se eu faço por graça e misericórdia dele, para transmitir o seu evangelho. E ninguém faz nada para ajudar a Deus. Na verdade, pela sua misericórdia, é que ele nos ajuda, nos dá graça. Se eu estou com voz aqui hoje para dar essa aula no YouTube, é porque Deus me deu. Se eu respirei hoje de manhã, acordei e dei um respiro, foi Deus que me deu. E aí eu pude estar aqui agora gravando essa aula. Ok? Então, em nenhum momento, nem para a coisa a nosso favor, nem aquilo que a gente faz para ele, é uma ajuda a Deus. Eu parei comentando um bem aqui, mas não, isso é apenas um comentário à parte dentro do texto, mas não é isso que a gente... Vamos falar aqui mais profundamente, né? Mas o Senhor é bom, e não nos trata segundo aquilo que merecemos. Então, o Todo-Poderoso falou com Abraão que faria do filho dele com Agar uma nação. No entanto, ele deveria apoiar Sara em sua atitude, Deus não iria desamparar Agar e seu filho. Então, vamos lá. Em algum momento, seria necessário que isso acontecesse. E a gente pode até deduzir biblicamente, porque nesse momento Ismael foi separado e ficou Isaac. Mas depois da morte de Sara, o Abraão casa com Quetura e tem filhos. Mas antes dele morrer, ele separa os filhos de Quetura, também manda embora, porque o seu herdeiro era Isaac. Então, em algum momento, haveria de romper ali essa situação. Agora, a situação foi adiantada um pouco por causa desse problema causado por Ismael zombando de Isaac. Sara pediu, ele não queria. Aí ele foi consultar a Deus. Veja bem, meu amado irmão, voltamos lá. O pastor só está falando muito do erro lá, da H. É porque, meu amado irmão, esta lição, e depois nós vamos ver aqui no ponto 3, situações que estão acontecendo hoje, no século XXI, entre os descendentes de Ismael e descendentes de Isaac, são consequências daquela atitude lá. Abraão não teria que tomar essa decisão, Abraão não teria que tomar uma atitude, se lá atrás ele tivesse consultado a Deus. Se ele consulta a Deus lá, Deus fala, não, H não. Você pode ter H, pode ter Maria, pode ter Joana, pode ter um filho com cada uma, mas nenhum deles vai ser o da promessa. Então, se você quer um filho da promessa, espera, aguarda que eu vou te dar da Sara. Quando eu digo pode, veja bem, meu amado irmão, Jesus explicou isso muito bem, até uma colocação dentro do... Porque alguém fica assim, poxa, pastor, mas Abraão tinha 2 mulheres, o Jacó teve 4, Davi teve, 7, 8, não sei quantas. Veja bem, a teologia entendia isso como vontade permissiva de Deus. Quando Jesus vai ensinar lá no Novo Testamento, ele diz assim, no princípio não foi assim, que é o negócio do caso do divórcio. Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se a mulher, serão os dois uma só carne. Então a ideia do Senhor é casamento heterossexual, monogâmico, e para a vida toda. Pastor, se eu ficar viúva, mãe ou viúva, for minha irmã, não. Viuvez, você pode casar de novo. Porque está lá, claramente, acho que Paulo ensina nos Coríntios, se não me engano, que quando fica viúva, aí você está ali para casar de novo. Contanto que seja no Senhor.
com a direção de Deus. Todos os nossos passos têm que ser na direção de Deus. Mas estamos falando aqui lá dessa situação. Então, por isso que eu falei, eu não falei que Deus ia dizer, pode casar com a Maria, com a Joaquina, não disse isso. Eu disse a você, que Deus diria para ele, né? Dizendo para ele, não, você pode arrumar uma mulher que você quiser, é livre-arbítrio teu, mas vai dar errado. Porque o filho da promessa não é. Então você vai arrumar problema para a tua vida, e depois tu vai ter que resolver lá na frente. Porque agora teve que resolver, e agora teve que expulsar. Agora, veja bem, quando ele diz aqui, coração de Abraão, não podemos dizer que ele pudesse estar apegado a Agar. A Bíblia não fala, não diz, se ele continuou tendo algum tipo de relacionamento com Agar. A princípio parece que não. Agar foi só aquele momento para que ela engravidasse e tivesse um filho, que depois foi constatado pelo próprio Deus para ele, que não seria o filho da promessa, então ele só teve aquele filho com ela, que é Ismael. Continuou com Sara. Ok? Então, mas ele, apegado ao filho dele, ele era. Qualquer um se apega a um filho. Qualquer um se apega a um filho. Então, agora tem que mandar embora. Olha o problema. Mas isso foi gerado por uma decisão errada lá atrás. Então, cuidado com a decisão que está tomando hoje, porque amanhã pode haver necessidade de você tomar uma decisão complicada, que você não quer tomar, mas que vai ser obrigado a tomar, porque você errou lá atrás. Vamos aqui para a terceira divisão. Agar e Ismael deixam a casa de Abraão. Vou pedir só licença para um pouco d'água, está quente. Então, vamos lá. Abraão despede Agar e Ismael. Tomar a atitude de mandar embora seu filho deve ter sido uma decisão difícil para Abraão. No entanto, era necessário fazer o que Sara pediu. O que fazer diante de uma decisão difícil que precisamos tomar? Temos de fazer como Abraão, ouvir a voz de Deus e obedecê-lo. Vamos lá. Então, vamos mais uma vez à Bíblia, né? Normalmente a gente lê bastante versículos, mas eu estou me adaptando aqui, eu tinha uns problemas no meu celular, e passei a gravar no celular da minha esposa desde a edição passada, e aí nas últimas gravações que eu fiz no meu celular e coloquei no meu canal do YouTube, eu estava com um limite de tempo lendo o mesmo versículo. No dela eu consigo ler mais um pouco, mas eu não estou lendo tantos versículos como eu gosto de ler em cada gravação, né? Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou o pão e uma de água e deu a Agar, e pondo sobre o ombro também lhe deu o menino, despediu e foi-se andando errante no deserto de Berseba. Mas se você olhar um pouco antes, quando Sara fala para deitar fora, no versículo antes, parece esta palavra muito mal aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Então ele estava preocupado com o filho. Ele não queria mandar embora. Porém, Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço, acerca da tua serva, em tudo que Sara te diz, ouva a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação por conta da tua semente. Então Deus deu uma promessa que daqui a pouco a gente vai falar aqui também. Decisões difíceis na vida, o ponto que ele está falando aqui. Temos uma decisão difícil para tomar. E aqui, meu amado irmão, vamos aqui colocar bem. Independente dessa decisão que nós temos que tomar hoje, né, em algum momento da nossa vida, né, hoje quando estou falando, em algum momento da nossa vida, seja fruto de um erro nosso lá atrás. No caso de Abraão, ele errou lá com a questão da Agar e agora tinha que tomar uma decisão. Mas aqui, nós vamos colocar, eu creio que o autor também pensa dessa forma, que quando você tem que tomar uma decisão difícil, às vezes você está tranquilo, a vida está tranquila, você está ali de acordo com a vontade de Deus, mas tem que tomar uma decisão. Se eu voltar a Davi, como eu citei, não era nem que ele estava tranquilo, mas em algum momento ele tinha que tomar uma decisão. E dentro da... Veja bem, voltar a Keila, né? Vou ajudar Keila, eu vou. Poxa, ele fez uma coisa maravilhosa com Keila, e daqui a pouco o povo de Keila ia entregar ele a Saul. Então veja que, às vezes, você tem que encontrar com essa situação. O que ele fala? Diante da decisão que precisa tomar, fazer como Abraão fez. Ouvir a voz de Deus e obedecer.
Ah, pastor, ouvir, obedecer não é a mesma coisa? Não. Eu posso ouvir a Deus e não obedecê-lo. Fazer outra coisa. Saul, o antecessor de Davi, Samuel falou para ele: você fica, espera que eu vou chegar, a gente oferece sacrifício. Ele ouviu a voz de Deus falando com ele: espera no momento certo. Para ele, Samuel estava demorando, Samuel não demorou, chegou num dia aprazado, mas o povo apertou ele, ele foi oferecer o sacrifício que não era a função dele. E aí, por isso, ele perdeu o reino, além de outras decisões erradas que ele tomou. Ouviu, mas não obedeceu. Então, é necessário ouvir o que Deus falou. Deus falou o quê? Pode ouvir a Sara. Despede o Ismael, Agar, porque Isaac é que será o seu descendente, é dele que a bênção vai sair, aquilo que eu te prometi. Então faz isso. Abraão não só ouviu, mas obedeceu. No texto que nós lemos, deu odre lá com água, deu alimento, e eles foram embora para o deserto. Vamos aqui para a segunda divisão. Agar e Ismael no deserto de Berseba. Foi terrível a prova pela qual Agar passou com seu filho depois da expulsão da casa de sua senhora. As únicas coisas que Abraão lhe deu foram um pão e um odre de água. A mãe e o filho encontraram-se em um lugar árido, com pouquíssima e rara vegetação, até mesmo sem sombra e sem água. O pão e o odre de água não dariam para mais de 1 ou 2 dias. Depois que a água terminou, Agar chorou e foi tomada pelo desespero. As expectativas eram as piores possíveis. Agar não estava preocupada com a sua vida, mas como mãe, não poderia ver o sofrimento de seu filho e a sua morte. Ela deixou seu filho debaixo de uma das pouquíssimas árvores que havia no deserto para não vê-lo morrer de sede ao seu lado. E o texto bíblico diz que ela levantou a sua voz e chorou. Então vamos ver aqui, meu amado irmão, o que aconteceu com Agar. Ela já tinha tido uma experiência, não com Ismael, mas grávida, e ela sabia que ela morrendo lá no deserto, da outra vez, e o anjo encontrou com ela, que ela passou por uma situação, morreria ela e a criança, ela estava grávida. E agora, meu amado irmão, ela vai, não sabemos quanto tempo ela andou, aquele quase colocação, eu não vou nem discutir, né, tá, numa profundidade, se Abraão poderia ter dado mais água, mais pão. Veja bem, meu amado irmão, quem fez o milagre? Não vamos ver aqui no outro ponto. Foi Deus. Então, era necessário que fosse dessa maneira. Se eu tiver abundância, eu vou achar sempre que tudo que eu tenho, embora a minha abundância foi dada por Deus, mas eu vou achar que é o meu serviço, meu trabalho, para a minha inteligência. Agora, se eu tiver falta e não tiver nenhuma condição humana de me ajudar, e aí Deus prover 5 pães e 2 peixinhos para 10.000 pessoas, já estudamos isso numa escola dominical. Os discípulos viram que só mesmo Deus poderia fazer isso. Agora, se eles tivessem 20.000 pães ali, sei lá quantos peixes, aí eu ia dizer que não. Foi ali a sabedoria de quem trouxe o pão, quem trouxe o peixe, para aquela situação. Então, veja bem, meu amado irmão, Abraão deu, na minha concepção de ver, aquilo que deveria dar. E deixou Deus agir. Ele não queria que um filho morresse. Pastor, só acho que ele não queria despedir. Ele estava pegado ao filho, mas agora ele despediu, foi necessário, ele deu. E ela sai. E ela, talvez por esse instinto materno, como diz o autor, acabou a água. Veja bem, você ficar sem comer, você pode até passar vários dias sem comer, mas sem beber, depois de 3 dias, tem alucinação, tem uma série de coisas. Precisa amar num deserto, onde você dificilmente vai achar as fontes de água, vamos ver que ela achou, né, que foi mostrado por ela, que não vão ver no ponto 3, e sombra, por causa do calor. Então, uma série de situações difíceis, e ela se encontrava nessa situação. Ela se afasta, coloca o filho embaixo de uma árvore e fala: ele vai morrer, se morrer do meu lado, eu vou ver ele morrer, eu vou morrer também, porque não tem mais jeito. Aí, mais uma vez, a gente pensa, meu amado irmão, Deus foi misericordioso. E aqui, nós vamos ver aqui, ela chorou, como diz no final aqui, ela chorou. Mas nós vamos ver que Deus ouviu o choro de
a avó de Ismael. Não nos parece que Agar fosse uma pessoa que verdadeiramente estava servindo ao Deus de Abraão. Por a sua atitude lá atrás e por essa situação aqui agora também no meio do deserto. E Ismael era filho de Abraão e certamente foi orientado, como eu disse na introdução, foi educado dentro das palavras do Senhor, e mesmo que ele depois não era o descendente, não, e tal, mas ele ouviu a palavra. Ele tinha conhecimento da palavra. Vamos ver aqui. Deus ouviu a voz de Ismael. Somente Agar poderia, essa última subdivisão do ponto 3 e da lição. Somente Agar poderia ouvir a sua própria voz, o seu clamor e a voz do menino. Mas nada podia fazer. Porém, o Deus de Abraão ouviu o choro de Ismael, que olhava para sua mãe aflita sem poder fazer nada em seu favor. Deus enviou o livramento para Agar e seu filho. Mais tarde, Ismael se tornou um flecheiro e habitou com sua mãe no deserto de Parã. Como ouviu a voz do menino, ele ouve a nossa voz e atende o nosso clamor. Depois eu vou ler o texto aqui de Jeremias 33:3, que é bastante conhecido. Deus socorreu os aflitos no passado e ele continua a nos socorrer no presente. Então vamos ver aqui. Vamos primeiro para Gênesis 21. Ele faz a citação, mas vamos lá, vamos ler aqui. E consumida a água, o Og lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi-se, assentou-se em frente, assentou-se em frente, levantou sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar. Aí Deus falou com ela desde o céu e disse: que tens, Agar? Não temos, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque lhe farei uma grande nação, como já tinha falado para Abraão quando a despediu para o deserto. E agora fala com Agar. E abriu Deus os olhos e viu um poço de água, e foi e se encheu o odre de água e deu de beber ao moço. Só Deus que pode nos dar a solução. Acreditamos, meu amado irmão, que Abraão, como era uma de oração, ele deve ter orado por Ismael, para que Deus tivesse misericórdia, mesmo sabendo do perigo dele morrer no deserto com Agar. E Deus ouviu o clamor ali de Ismael, o choro, o clamor da voz do menino, porque ele só clamou pelo Deus do pai dele, porque o pai dele tinha orientado. Você deve ensinar aos seus filhos as coisas de Deus. Pastor, eu posso ensinar, mas um dia o meu filho pode se desviar da igreja e estar de ser crente. Meu amado irmão, você tem que fazer a sua parte. Orientar a sua casa, a sua família. O que vai acontecer depois, Deus deu livre-arbítrio ao homem, o homem escolhe como ele quer fazer. Mas a nossa obrigação é ensinar as coisas de Deus. Ensina a criança no caminho que deve andar. É isso que diz a palavra. Então, olhou para o Agar, o que está vendo aí? Mais uma vez, outra vez, para onde tu vem, para onde tu vai? Eu estou fugindo da minha serva, estou fugindo de Sara. Sarai, né? Veja bem. E agora, o que está vendo? Eu ouvi o clamor. E mostrou para ela, tem ali uma água. E dali ela bebeu, dali ela conseguiu chegar a algum lugar, vamos dizer assim, habitável. Ele se tornou flecheiro e se tornou uma grande nação. Pastor, mas só disse que eu falar dentro do assunto da lição, que o autor mais uma vez não tocou, para os problemas de hoje. Então, nós estamos vendo aqui o nascimento de Isaac, e o nascimento de Isaac, que foi a maior bênção, como eu disse no início, para a vida de Abraão e Sara, a realização da promessa, né? Porque sem Isaac não seria cumprir a promessa, e aí desencadeia essa questão do outro filho que veio antes, mas que não era o filho da promessa, e essa questão. Então, ele é expulso. Pastor, eles conviveram bem? Sim, quando Abraão morre, se você for lá ver o texto, então devemos chegar no estudo sobre isso, lá na frente, junta-se Isaac e Ismael e sepultam ele. Depois cada um foi para a sua vida. E nos dias atuais, pastor? Nos dias atuais, os judeus são descendentes de Isaac e os árabes de Ismael. Conviveram bem, pacificamente, por muito tempo,
até que Maomé começou a religião muçulmana, e aí vários detalhes que não tem como entrar aqui e falar, mas claramente, durante a história, só você ver, os muçulmanos se tornaram contra os judeus. Quando os judeus foram massacrados por Hitler na Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus morreram. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, em 1945, já tinha sido começado um movimento para que os judeus voltassem e tivessem um Estado judeu. Tentaram alguns lugares, mas, no final, no próprio lugar original, onde está na Bíblia, né, onde eles deveriam estar. Então, foi proposto um Estado judeu, um Estado árabe, compartilhado naquela área, porque os árabes vieram habitar naquele lugar, durante o momento que Israel esteve fora, a partir do momento que eles foram expulsos no ano 70, em parte, depois no ano 135, totalmente da região onde eles eram dali, ficaram dispersos pelo mundo o tempo todo. Quando tenta-se fazer isso na ONU, os árabes não aceitam. Então, Israel é criado praticamente no mesmo dia seguinte. Os árabes já são contra, já lutam, mas já consegue sobreviver. Depois tem algumas guerras, as principais, a de 67, a Guerra dos 6 Dias, e depois a de 73, o Kippur, depois algumas guerras, até os conflitos atuais que nós estamos vendo aí, com a região da faixa de Gaza, a Cisjordânia, e agora esse ataque que começou até com o próprio Israel, Estados Unidos contra o Irã, por causa também do Irã de até atacar Israel, por causa daquela questão do Hamas, que aí eu não vou ficar explicando aqui por não ter tempo, mas os irmãos sabem o que está acontecendo. Neste momento, aqui que eu estou gravando esse vídeo, em 2026, no mês de maio, está em curso uma guerra entre Israel, descendente de Isaac, e Irã, descendente de Ismael. Então, são consequências daquela decisão lá atrás. Então, veja, meu amado irmão, que temos realmente buscar a direção de Deus. Vamos para a conclusão. Finalizamos esta lição afirmando que o Deus de Abraão é fiel. Suas palavras e promessas jamais podem falhar. Aliás, deixa eu até fazer uma coisa. Eu disse e não fiz, né? Como eu vi Jeremias aqui agora, eu acabei lembrando. Eu disse que ia ler e não li. Então, vou voltar para o anterior. Jeremias 33, 3. Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Vou ainda, porque no ponto anterior, são textos aqui falados pelo autor, eles são importantes. Salmo 121, versículo 1. Deixa eu só virar uma página assim. A Bíblia agarra. Aí cumpri. Vamos lá. Ele agarrou exatamente a folha. 121. Eleva meus olhos para os montes, de onde virá o socorro. E o versículo 2 diz que o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. E voltando aqui na conclusão, Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Poderia citar de cor, mas vou lê-lo. Diz aqui o seguinte: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Ele prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação, estendeu sua promessa à sua descendência e o fez. De Abraão veio Isaac e Jacó, a qual descende o povo judeu. Vimos também que a tentativa de Abraão e Sara de tentar ajudar, mais uma vez entre parênteses, entre aspas, né? Deus trouxe consequência grave. Todavia o Senhor é bom e agiu com graça e fidelidade para com a casa de Agar e seu filho Ismael. Então veja que Deus abençoa. Abençoa Abraão, abençoa Isaac, abençoa Sara, abençoa Agar, abençoa Ismael e abençoa nós hoje ainda. Muitas pessoas que não são cristãos são abençoados por Deus hoje, mas não entendem que é Deus que está abençoando. Alguns cristãos são abençoados por Deus e ainda mesmo não entendem que é Deus abençoando. Mas aqueles que são cristãos verdadeiros, servos de Deus, sabem que do Senhor provém todas as coisas. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, dependemos completamente do Senhor. É a sua graça, a sua misericórdia. Porque, como diz aqui na conclusão, Ele vela pela sua palavra para cumprir. Deus não vai velar pelo aquilo que eu acho que é a palavra de Deus. Ele não vai velar pelo aquilo que eu quero que seja. Ele vai velar pelo aquilo que Ele
disse. Ele disse para mim, ele vai fazer. Deus possa abençoar os amados irmãos. Se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos ministrando a lição 7. Uma prova de fé, a entrega de Isaac, né? Como eu já falei durante o vídeo, eu tenho um canal no YouTube, Hélio Ornelas, e estava gravando no meu celular, e consequentemente ia para o meu canal até a penúltima lição. Eu tive um problema no celular, não pude gravar, gravei a última lição da minha esposa e coloquei no canal dela. E mais uma vez, desta vez também, colocarei o vídeo no canal dela e provavelmente agora, daqui por um tempo, vou ter que fazê-lo assim. E espero que esse vídeo, essa lição, possa abençoar muitas pessoas, muitas vidas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, para a glória de Deus.